Qual pode ser uma relação estabelecida entre a BBB que saiu do programa Vanessa Lopes e 3 filmes que estão concorrendo a diversos prêmios aí de cinema desde o ano passado? Pois é, o tema que junta todos eles é o julgamento, né? E o que significa verdade. Então, vou falar um pouquinho sobre os 3 filmes que eu acho bastante importantes, que estão aí concorrendo ou concorreram e tiveram premiações, né, no Festival de Cannes, Critical Choice Awards, Globo de Ouro, ou estão aí na lista do Oscar. O primeiro filme que eu vou falar chama May December, ou Segredos de um Escândalo, do diretor Todd Haynes, que é um filme que fala sobre um caso real, né, de uma mulher adulta de 36 anos que teve um relacionamento com um garoto de 12 anos de quem ela era professora. Ela foi presa por causa desse ato dela, considerado pedofilia, e mesmo depois de ter cumprido a pena, ela se casou com esse garoto, com quem teve filhos, né, e tiveram uma vida longa assim, de relacionamento, né. Esse filme fala um pouco de como seria uma situação em que uma atriz fizesse o que eles chamam de laboratório, né, que é conviver com essas pessoas reais de quem ela representaria no cinema. Então conta aí a história dessa atriz que vai até a casa dessa mulher, convive com ela, convive com o marido dela, os filhos, os vizinhos, ex-maridos, né, outras pessoas de convívio dela, para entender como era o funcionamento dessa vida, compreender vários lados dessa história e também ter uma impressão pessoal de quem era essa pessoa, né? Essa história vai contando dessa relação que ela estabelece com essa personagem, até como ela passa a influenciar fatores do dia a dia mesmo dessa família e como ela se prepara para desempenhar esse papel e como ela desempenhou esse papel depois, né? O outro filme chama Os Rejeitados, The Holdovers, que é um filme do Alexander Payne. É um filme que está concorrendo ao Oscar em diversas categorias aí relacionadas principalmente à atuação, né? Esse diretor Alexander Payne, ele é conhecido por trabalhar muito bem com direção de atores, né? Ele está trabalhando com 3 atores excelentes aí, que muito provavelmente vão concorrer, né, a estatueta e tal, em grandes chances de ganhar. E o que conta essa história? Ela conta a história de uma mãe que perdeu um filho para a guerra, um garoto que estuda nessa escola, que é uma escola interna, né, nos Estados Unidos, e que acaba sendo deixado pela sua família durante as festas de Natal. Não levam ele para casa, né, durante as festas de Natal, como todos os alunos dessa escola foram para sua casa. E conta a história de um professor de história antiga, né, que vive nessa escola e que também é um pouco outsider, assim. Ele não tem relação social, ele vive ali dentro daquele espaço, ele mal sai daquela escola, ele nunca sai daquele ambiente, né? Então, o que acontece ali? Esse garoto tem que ficar, né, nessa escola, e alguém tem que cuidar dele durante esse período. Então, esse professor, ele é estipulado como uma pessoa responsável por cuidar dele durante o período de festas. E a mulher enlutada, ela é a cozinheira, chefe daquele local, e que também vai permanecer durante aquele período de festas por decisão dela, já que ela perdeu o filho durante aquele ano para a Guerra do Vietnã, que era um ex-aluno daquela escola, e que dessa forma ela não via muita importância em sair daquele lugar durante esse período de festa. Ou seja, eram 3 pessoas rejeitadas ali pela sociedade, ou que rejeitavam o convívio social. Então, o filme conta dessa relação entre eles, né, do convívio que eles têm durante esse período, né, de festas, inicialmente completamente contrariados de estar um no convívio do outro, e que progressivamente vão compreendendo que tem laços e conexões entre eles, e dessa forma eles passam a se ajudar mutuamente e passam por aquele período de festas e podem compreender um ao outro, fazer companhia um pro outro e se tornar família um pouco, um por outro durante esse período, né? Então é um filme que conta um período curto de 2 semanas entre eles,
mas o quanto essa convivência mudou a vida de um em relação ao outro, né, durante esse período. E o terceiro filme que eu vou falar é a Anatomia de uma Queda. É um filme francês, né, que inclusive está sendo bastante criticado por não ter sido o filme escolhido pela França para concorrer ao Oscar estrangeiro, mas que a diretora Justine Triet, né, e a atriz principal do filme, Sandra Hüller, estão concorrendo aí, dentre outras categorias que o filme está concorrendo, ao Oscar, e eles foram um grande ganhador da Palma de Ouro de Cannes de 2023. Sobre o que conta essa história? Anatomia de uma Queda é um roteiro criado pela Justine Triet e conta de uma convivência entre uma mãe, um esposo e um casamento que está em vias de fracassar, e uma criança com limitações visuais, né, que tem uma deficiência visual, que é filho deles, e eles vivem ali numa região de inverno rigoroso na França, né, uma cidade natal do marido dessa personagem, que é a personagem principal. O que acontece é que o filme começa com ela sendo, ela que é escritora, o marido também é escritor, ela sendo entrevistada por uma aluna de literatura dentro da casa dela, né? Elas duas estão num clima um pouco de flerte, assim, a gente percebe que tem uma tensão sexual entre elas. E o marido tá lá no topo da casa fazendo uma reforma no sótão. E daí ele liga o som muito alto, de uma maneira que elas não conseguem mais conversar, e essa entrevista acaba sendo cancelada. Por causa desse mesmo motivo, desse barulho ensurdecedor tá dentro da casa, esse garotinho que tem deficiência visual sai com seu cachorro guia ali para caminhar, né, durante esse período que o pai está fazendo esse barulho muito alto, ali perto da região da casa dele. Ele sai para circular um pouco com o cachorro, brincar um pouco com ele, e quando ele retorna, a mãe está dentro da casa, essa moça já foi embora, né? Essa aluna já foi embora porque eles desistiram de fazer a entrevista, a música continua tocando, muito alta, e o menino chega em casa, o cachorro se aproxima, assim, sai correndo em direção a casa e começa a latir. A criança se aproxima para saber o que aconteceu e encontra o pai caído no chão, né, com a cabeça sangrando ali na porta da casa dele. E a história gira em torno do que aconteceu com esse homem, né? Foi um acidente? Ele pulou propositalmente da casa dele? Essa mulher pode ter matado ele nesse período aí, né? Depois ela ter se zangado com relação a esse som alto, esse comportamento dele que atrapalhou, né, ela fazer a entrevista. Então, o filme todo percorre essas várias interpretações que a gente vai dar em relação a o que ela pode ter feito, o que estava acontecendo com esse homem, né, que não estava bem, e a história vai contando durante todo esse trajeto o fato dele estar muito decepcionado com tudo, o casamento não está indo bem, eles têm problemas financeiros, ele não está bem profissionalmente, e essa mulher que está sendo um sucesso profissional, né, que está superando muito melhor as questões do relacionamento, né, dá menos importância para a questão financeira que eles estão vivendo, e conta a história desse rapaz, esse menino, que é um garoto de 11 anos, que perdeu o pai dessa maneira violenta e que tá vendo a possibilidade da mãe ser a responsável pela morte do pai dele, né? E ele é a única testemunha que existe nesse momento do acidente. E o testemunho dele vai ser muito importante para a decisão, né, no julgamento da mãe com relação à morte do pai dele, porque ela é a principal suspeita. Existem muitas questões ali que levam a pensar que ela é responsável por essa morte, né? E como que eu conecto todas essas coisas juntas em relação ao julgamento, né? Quem era essa mulher do May December, né, do Segredos de um Escândalo? Quem é essa mulher que é considerada uma criminosa que seduziu esse jovem, né? O que a sociedade interpreta só sabendo do fato dela ter um relacionamento com esse rapaz, num casamento que foi completamente duradouro durante muitos anos, né? Na história real ela é falecida, na verdade, já hoje em dia, mas esse rapaz continuou casado com ela por muitos anos, e mesmo depois que eles se separaram, sempre foram muito próximos e tiveram um relacionamento. O que ela fez foi um crime? Foi um crime, mas eles de fato não tinham um relacionamento verdadeiro? Tinham. Como que a gente vai poder julgar
como eles se relacionaram, o que é verdade e o que não é verdade sobre isso, né? Como que a gente pode ter certeza do que é verdade? Como a gente pode ter certeza do julgamento de quem são essas pessoas, né? No Rejeitados, como que a gente pode saber o que torna essas pessoas tão outsiders, né? Tão diferentes, tão revoltadas com a vida delas, né? Por que essa mãe decidiu se isolar naquela escola se ela podia encontrar outros familiares depois do luto do filho dela? Por que esse professor não encontra família, não tem amigos e ele é um alcoólatra, né? Por que ele bebe tanto? Por que ele é tão odiável com os alunos e tem o prazer de ser uma pessoa odiada por todas as pessoas? Por que esse menino também, ele adora provocar problemas, ele adora ser odiado pelos outros alunos, mesmo sendo um garoto com excelentes notas, né? Como que a gente pode julgar o comportamento dele sem conhecer todos os lados da história? O que é uma verdade a respeito dessas pessoas, né? E na Anatomia de uma Queda é o mesmo, né? Como que a gente pode, por um ponto de vista, julgar se essa mulher tinha motivos ou não para assassinar esse homem, se ela assassinou ou não esse homem, se ele pulou, ele se suicidou, se ele tinha motivos para se suicidar, se isso foi um acidente, de que maneira esse garoto tomou essa decisão, né? Tomou esse norte para decidir qual era uma verdade que ele deveria revelar a respeito. E com relação a Vanessa Lopes, o que a gente sabe sobre a Vanessa Lopes, além do que a gente viu em pouco período de tempo, de uma pessoa sofrendo uma pressão intensa, né, emocional, dentro de um desafio, uma garota jovem, né, assim, que foi jogada ali num ambiente de muita competitividade, uma garota cuja profissão dela não tinha uma exigência de muita concorrência, né, ela tinha uma produção grande de redes sociais, e sempre foi benquista e amada pelos seguidores, e ali ela está dentro de um lugar em que as pessoas não necessariamente têm que gostar dela, e pelo contrário tem inveja, tem competição, tem raiva, gostam dela, é um embrulho muito grande de emoções. Como a gente pode julgar se ela está doente, se ela não está doente, se isso é personalidade dela, se ela está atuando, se a gente não conhece essa pessoa, se a gente não sabe todos os lados da história, né? Então, todos esses filmes e essa situação me lembram a pensar muito com relação a como nós julgamos demais as pessoas, baseado na nossa própria interpretação, ou por ser uma questão que é comum a todo mundo, né, que é o mais óbvio, uma questão que é mais comum a todas as pessoas, ou que está mais relacionado a como nós próprios vivemos. Então, a nossa realidade é a realidade que tem que ser dessas pessoas. A gente não conhece todos os lados da história, a gente não sabe como todas as pessoas viveram, portanto, a gente não conhece todas as verdades são múltiplas, né? A dor que é para mim de um machucado no dedo pode ser para você insignificante, ou para outra pessoa pode ser uma dor insuportável, né? Uma mulher que às vezes causa uma agressão no marido, né? Mata o marido e é acusada de um crime violento, ela também muitas vezes teve o lado dela, teve os sofrimentos dela, né? Então, por mais que exista sim questões legais e que as pessoas devem pagar por cada coisa que elas cometem, que elas devem ser responsabilizadas pelas coisas erradas que elas fazem, ao mesmo tempo a gente tem que pensar que nós não conhecemos todos os lados da história, que existem múltiplas verdades, né? Que uma verdade ela nunca é uma só, né? A verdade ela não é um ponto de vista. A verdade ela é múltipla e existem múltiplas verdades. Então que a gente deve ter muito cuidado no julgamento com as pessoas, né? A gente deve ter muito cuidado em como a gente critica determinadas coisas, e que a gente não pode entender uma verdade como única sem compreender todos os lados da história, né? Isso também está muito relacionado a esse monte de bullying que tem acontecido com muita frequência, né? Sobre que a gente vem falando muito desde o ano passado, né? Na mídia, quando vítimas de bullying causaram violência contra outras pessoas, né? Quando vítimas de bullying falecem, como aconteceu nesse começo do ano,
porque não tolerar a violência que sofreram pelo julgamento da sociedade baseada nas suas próprias ideias e no que se tange como comportamento padrão das pessoas, né? Não existe um comportamento padrão das pessoas, existem limites que não podem ser ultrapassados, né? Que podem causar danos aos outros, mas de uma maneira geral, todos têm a sua própria entendimento de como tem que viver, tem suas próprias verdades, né? Então a gente não pode entrar num ritmo de julgamento precoce das pessoas sem entender sobre tudo. E isso me fala um pouco sobre como a nossa sociedade vive à base de muito julgamento e fofoca, né? E como isso ocasiona problemas que podem ser definitivos para a vida de uma pessoa, pode transformar a vida de uma pessoa de maneira baseada somente no que a gente pensa, acredita ou acha que é melhor para ela, né? E acho que cada um sabe de si, né? Entende o que é melhor para si, e quando ela não entende, ela precisa de ajuda. E por isso que a Vanessa foi lá e apertou essa campainha e saiu para pedir ajuda. A gente deve respeitar esse momento dela, né? Se ela um dia quiser falar a respeito do que aconteceu, ela tem o direito dela falar, ou tem o direito de viver esse sofrimento dela sozinha, como ela entendeu que precisava fazer por isso.